E falando em associações, né, a gente está aqui por causa de uma muito especial, que é a Entrepreneurs Organization, a EO, e você trouxe ela para cá. Como que isso aconteceu? Isso aconteceu em 2012, mais ou menos. E isso aconteceu porque, lembra que eu falei que eu procurava me aproximar de entidades, instituições onde eu pudesse ter contato com outros empreendedores e tal. Então eu comecei, na verdade, na Fiesp, no grupo de jovens de empreendedores da Fiesp, e fiquei ali uns 5 anos, também voluntário, liderando e tudo mais. E em 2011 eu fui fazer um curso de educação executiva na Harvard, que chama OPM. E aí lá são 3 anos de programa, você fica um mês no campus, é muito, muito legal, recomendo inclusive, foi uma mudança de vida. E lá no último ano eu conheci uma pessoa da Tailândia, que indicou a IO como uma forma de conhecer outros empreendedores, fazer trocas de experiências e tudo mais. Ele falou, pô, eu sou membro do IO lá na Tailândia, você devia procurar o IO no Brasil porque é incrível. A EO começou quando? Nos Estados Unidos, você lembra? Há uns 35 anos. E aí o que aconteceu? Quando ela me recomendou, a primeira coisa que eu fui foi no site, e aí eu quis virar membro, sei lá, quis entender melhor, preenchi um formulário. 2, 3 dias depois me liga a Laura Johnson, lembro bem do nome dela, e ela falou, olha, legal que você quer virar membro da IO, mas não tem IO aí no Brasil, não tem em São Paulo e não tem ainda na América do Sul, só na Colômbia. E ela falou, ó, na América do Sul a gente tem Colômbia, é um capítulo relevante, a gente acredita que pode ser. E aqui no Brasil tem aqui 2 pessoas que já conhecem a IO, que estão morando no Brasil, e que você poderia conversar com elas e ver de fazer a IO. Essa pessoa era o Joseph, ele também tinha feito Harvard, e ele estava morando no Brasil, mas ele já tinha sido membro da IO nos Estados Unidos. E ele ligava de tempos em tempos para o IO para fazer o IO no Brasil. E é engraçado, porque espero que o Joseph esteja ouvindo isso, que eu já falei isso para ele algumas vezes. Ele mesmo diz, pô, eu fiquei 6 anos tentando fundar a IO no Brasil, pô, o Chris chegou com os hábitos brasileiros e aí a gente conseguiu. Porque olha o que acontecia, ele marcava reuniões de para trazer pessoas para conhecerem o IO, e no hábito americano ele marcava às 7 da noite e esperava as pessoas chegarem às 7 da noite para começar. Chegava 1 ou 2 e aí ele começava. E quando os brasileiros chegavam às 7h15, 7h30, ele trancava a porta. Joseph, não, Claro, não, ele sabe disso. deixa a porta aberta. Mas você vê, então são costumes, acho que talvez um europeu faria a mesma coisa, né? E aí a gente passou por isso, e essa é a beleza da IO, é uma organização global. Então a gente está aqui em São Paulo, mas o legal é você entender que você pode contar com gente no mundo inteiro. São 18 mil membros hoje em dia, né, na IO. E aqui no Brasil a gente já está em 260. Temos mais capítulos do que só São Paulo e queremos crescer mais, né? E me conta um pouquinho sobre, no começo da IO, então há 10 anos atrás, tinha você. E aí, quantas pessoas você trouxe para o time? Para a gente lançar um capítulo na IO, hoje você precisa de 25 membros. Então, a minha missão era trazer 25 pessoas. E eu falava, pô, tem as pessoas que participaram do curso comigo, tem as pessoas da Fiesp, vai ser super fácil e tal. E aí eu fiz um jantar e chamei algumas pessoas e falei, pô, e aí, gostaram? Querem virar membro? Zero membros novos. E aí eu tive que fazer algumas vezes, tem um super aprendizado no apoio do IO Global, e aí veio membros do mundo inteiro me ajudar, chegou um colombiano aqui, fez algumas mudanças em como que eu fazia aquela reunião, e a gente começou com os primeiros 9 membros, né? E aí tinha Dani, Felipe, e aí essas pessoas vieram, e das 9 fizemos mais eventos, e aí 25 em algum dia, e aí a gente logo foi fundar a IO Rio, porque tinha um membro do Rio que topava abrir lá, depois Porto Alegre, mesma coisa, e aí eu fui crescendo, e agora a gente precisa continuar trazendo esse impacto pro Brasil, né? E qual que é, então, você vê o crescimento da IO no Brasil de agora para frente? Quais que são os grandes pontos a se trabalhar aqui? Eu acho que a gente está sólido. Hoje a gente é uma organização que tem conhecimento, o mercado conhece a gente, né?
as pessoas procuram, mas a gente deve, obviamente, investir mais nisso, na imagem da I.O. E como o empreendedorismo está crescendo, eu acho que né, tudo está bem casado para que a I.O. não só em São Paulo, mas no Brasil todo cresça de uma forma sustentável, né? E apoiando o empreendedorismo em cada uma dessas áreas. Então, eu acho que abrindo alguns novos capítulos e trazendo novos membros. Por exemplo, o capítulo de São Paulo é um capítulo que tem potencial para 200 membros, né? Pegando cidades similares no mundo. Hoje, em Porto Alegre, a gente tem cerca de 100 membros. Então, já é bem representativo. E eu acho que o fato de a gente estar criando novos líderes aqui dentro, né, da organização, líderes voluntários e tal, com certeza vai ajudar a gente a chegar a algum lugar, porque aí não é mais só o Cris, né, são aqueles 9 e agora são 9 líderes, 10 líderes, tem, né, lideranças na área Brasil, vai para a região, e eu acho que isso vai claramente fazer a gente crescer como organização para o Brasil, mas também dentro da própria I.O. Global, né, porque claramente a gente compete com outros capítulos que estão crescendo e tudo mais. E, obviamente, a gente também aporta para o mundo proporcionalmente a quantidade de membros. Então, eu fiz negócios recentemente no México e é muito bom que tenham mais membros de comunicação no México, porque eu posso contar com eles para apoiar, por exemplo, na hora de fazer um negócio ou de entender o mercado e tudo mais. Então, também gostaria muito que o Brasil pudesse ficar mais forte para apoiar empreendedores do mundo inteiro aqui. Você não necessariamente conhece todo mundo, mas isso vira em si um grupo de amigos, de contatos, de networking, não só local, não só nacional, como global. Então você pode ir para Singapura, que você está indo agora, e entrar em contato com tal e tal e tal membro que tem essa conexão. Isso tem acontecido. Eu estava em Chicago para uma reunião da I.O. e de repente, passa alguém aqui do lado, eu estava com uma outra pessoa da I.O. e eles já se conheciam porque eram membros. E aí já, virou um gathering que terminou num jantar com 20 pessoas e não sei o quê. Então, assim, é muito legal se sentir em casa, fora de casa, né? E, claro, por mais que a gente não conheça todo mundo, a I.O. acaba compartilhando os valores, né? Os membros tendem a compartilhar os mesmos core values. Quais são os core values da I.O.? O primeiro, o mais importante é Trust and Respect. Acho que isso que abre a família, né, para todo mundo. Thirst for Learning, que a gente vai estar sempre aprendendo. Você sabe mais algum? Think big and be bold. E Together we grow.